Este mundo tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, oh, tá dá medo. As coisas que estão acontecendo no mundo, na sociedade, oh, no meu país, amor. Merci, Bananzambe. Obrigado, povo de Deus. Eu vos agradeço em nome de Jesus Cristo. Saúdo e agradeço todo que está nos acompanhando a partir das vossas televisões. No nosso canal Mana Ana International TV. É ali onde recebemos a graça para compartilhar a palavra de Deus. Bishop Vianga Antônio de Jesus. O meu nome é Bispo Vianga Antônio de Jesus. Nada pasteur na Lokamba Église a CCA Cité de Refuge na Rocha Pinto. Eu sou pastor e estou a dirigir a igreja CCA a partir do Rocha Pinto. Nada moana e a reverend Apóstolo Francisco de Assonama, o papa nanga. Sou filho do apóstolo Francisco de Assonama, que é o meu pai. O pai é visionário da comunidade Bisiga Nazali. E ele é o visionário da comunidade onde estou a trabalhar. Na PCMO Bisiga Nazali. Abraço, saudações em nome de Jesus onde ele está. Ada papa o na memagana mutema. É um pai que eu carrego no meu coração. Na pensa po to partager lisusu maloba ya Nzambe. Hoje estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. O tema que eu trouxe na manhã de hoje é apostasia. Eu falo acerca da apostasia. Apostasia é mamãe likamomoko eza motuya pona bana na Nzambe bakona koyoka yango pe bayeba. Esta palavra apostasia é um tema muito importantíssimo para todos os filhos de Deus acompanhar. Moko ya basigne to moko ya bilembo oyo kosalema avant enlèvement de l'église. É um dos sinais que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Wana eza domaine ya ba escatologue. Essa aqui é a área da escatologia. Não vou conseguir me aprofundar porque só tem um pouco minuto que foi dado. E para nos aprofundar no entendimento do tema que queremos abordar, eu queria definir um pouco acerca da apostasia. Antes de tudo, eu queria que passamos a leitura do texto que dará acesso para sentarmos na nossa pregação. Estamos no livro do 1 de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Para facilitar o entendimento, vamos fazer a leitura na língua portuguesa. Livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, começamos no versículo 1. No entanto, a palavra inspirada diz claramente que pona yango maloba oyo eza inspiré elobami na polele. Em tempo posterior, e na ba mikolo to pe na ba temps oyo koya, alguns se desviarão da fé. Batu mususu bako baluka bako pesa foi na bango mokongo. Prestando atenção pe bako tala a enganosas declarações na ba sakolito pe na ba profecia lokuta inspiradas oyo eza inspiré e ensinamento de demônios na ba enseignement ya ba démon levado pela hipocrisia dos homens bakomemama na hipocrisia ya batu que dizem mentiras oyo balobaka lokuta e que tem a consciência mentiras oyo baza na conscience moko ya lokuta e que tem a consciência marcada como um ferro em brasa. Oyo baza na conscience moko eza marqué na libende oyo eza ya brasa suka wana. Palavra do Senhor. Maloba ya Nzambe. OK.
toza na mama likambo eza apostasie. Tamo no grande tema é apostasia. Apostasie eza nini? Apostasia é o quê? Apostasie. Apostasia. Na mema ngo na ba point na ba plan misato. Vou levar no 3 planos. Premier plan eza sur le plan maritime. Primeiro plano é plano marítimo. Oyo etali makambo ya mer. Que tem a ver com mar. Etali makambo ya mai. Que tem a ver com água. Na mai. E no marítimo. Tomonaka ezaka na ba bateau oyo etambolaka na kati na. Vejamos que há barcos que andam em cima do rio. Or sur le plan maritime. E quando falamos no plano marítimo, apostasia quer dizer naufrage. Naufragem. Naufrage. Naufragem. Naufrage. Naufragem. Na bateau. No barco. Eza bateau ezaki na direction. É aquele barco que estava na direção. Que andava numa via. E se dévier. E depois desviou-se. Ou foi afundado. Quer dizer, aquele barco, ele perdeu o objetivo. Ele perdeu. No segundo plano, apostasie. Quando falamos da apostasia, no plano militar, no plano militar, ou no plano político, ou no plano político, quer dizer, a pessoa que desertou, militar, político, que estava dentro do exército, ou dentro de partido, depois de descobrir alguma realidade, ele vai se desertar. Ele vai abandonar. Ou vai deixar a vida militar. Vai deixar o exército. É que chamamos apostasia. No domínio do militar. Na parte religiosa. Ou na parte de cristianismo. Quando falamos de apostasia. Quando vimos esse nome apostasia, quer dizer simplesmente abandono de foi. Abandono da fé. Amen. Amen. Foi exanine. A fé o quê? Foi exali. A fé é que deposer confiança moko total. Depositar uma confiança total. E pai na Yesu Masia. No Cristo Jesus. Que é o nosso Deus e Salvador. Yango eza foi. É a fé. Sikoyo ba Cristo. Agora cristão. Para tornar cristão, a primeira coisa, ele tem que ele fazer um voto de engajamento ao Cristo. Après avoir depois disso vivre vie chrétienne, viver a vida cristã como este mundo é um mundo da realidade, da perseguição, mundo das provas, mundo de tentação. Depois de um cristão viver todo momento, se não tem um coração forte, ele pode abandonar a fé, que nós chamamos apostasia. Jesus dizia nos seus discípulos: eu vou falar coisa vindoura que vai acontecer. São coisas difíceis, de sofrimento, de chorar lágrimas. Mas eu vos digo, aqueles que vão perseverar até no fim é que vão levar a salvação. Eu quero dizer um cristão que está me ouvindo. O problema da salvação é problema não é da fé só, é problema a pessoa tem que acreditar e permanecer na fé e perseverar na fé até no fim. E assim vai salvar. Se você não demorar na fé e não perseverar até no fim, ele vai entrar na apostasia. Abandono da fé. Deus que nos abençoa. Agora, no texto onde passamos a leitura, é uma carta do apóstolo Paulo. Ele escreve para o seu filho Timóteo. Ele disse assim: olha, meu filho, companheiro, a coisa que vai acontecer nos dias vindouros. A Paulo disse uma coisa que Deus fala abertamente. Deus não guardou segredo. Ele explicou claramente o que vai acontecer nos dias vindouros. Eu quero dizer, quando depois Paulo fala essas coisas, era no ano 70. Estamos no 2022. Já passamos anos, séculos. Mas no nosso tempo, veremos que o Paulo falou está acontecendo. Tudo quanto que ele anunciava no seu filho Timóteo está acontecendo. Onde eu acredito na verdade que essa Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra inspirada pelo Deus. Escrito nem para o homem.
Tira makanisi oyo aquele pensamento ya koyoka bato balobaka devia passer a falar que eza livre ya que a baromais Bíblia é livro que de Romanos. Bíblia Não, ezali a Bíblia maloba na é Nzambe. a palavra de Bíblia Deus. eza inspiré. É inspirada. Pamba te Por quê? makambo nyonso elobama Tudo quanto que está elobama escrito, kala falou há me na muito ntango tempo, na biso no nosso tempo, ezosalema está acontecendo. apostasie Apostasia ezosalema na vie ya bato está ebele acontecendo de muita ezosalema na gente. vie ya bakretien ebele No muitos cristãos. bakretien ebele Muito bakoti cristão. ya na apostasie Já entrar na me bakoti na apostasia. apostasie ndenge nini Como que eles entraram? bakoti na apostasie Entrar na apostasia, par rapport segundo, ya koyoka ouvir bafaux os enseignement falsos ensinamentos. mpo alobi O apóstolo Paulo disse: bato yango essas pessoas, bakoabandone foi na bango eles vão abandonar mpe sua fé. bakosattache Eles vão se na juntar baenseignement nos ensinamentos de oyo mentira. ezali inspiré Aquele que era par inspirado les démons. pelos demônios. Or, Afinal, un démon ntango ainspiré enseignement quando o demônio eza ensina, po inspira abungisa ensinamento, bato na nzela é para levar a pessoa na na nzela oyo bato perdição. bazali Na pessoa onde nzokande estão, nzela final do oyo caminho, eza esolo que é a mpe verdadeira, ya o bomoi verdadeiro caminho. eza nzela ya yesu É o masiya caminho de Jesus ye Cristo. moko alobi Ele disse na jean 14 no livro de 6 João ke 14, ngai 6, naza nzela eu sou o caminho, naza solo sou a verdade mpe naza bomoi e sou a vida. libanda ya nzela oyo Fora desse caminho, eza su na nzela te não há outro oyo caminho ekoki komema mutu que pode levar a pessoa nasali na so salvação. mutu soki atiki nzela Se oyo deixar esse caminho, nzela ya yesu caminho de Cristo, akoti na ele apostasie entrou na apostasia. alobi Ele disse: eza bato existe bakosattache pessoas que vão se na juntar baenseignement nos oyo eza ensinamentos inspiré que pai é na inspirado bademon pelos demônios. enseignement nini eza inspiré pai na bademon Qual é o ensinamento que é inspirado eza pelos koyebisa demônios? bato ke Falar das pessoas. yesu aza Jesus mobikisi Cristo não é te Salvador. eza koyebisa bato Dizendo às ke pessoas: yesu Jesus aza nzela te não é o caminho da eza koyebisa salvação. bato ke Fala nas yesu pessoas: aza mwana na nzambe Jesus não é o te Filho de Deus. eza koyebisa bato Dizendo às ke pessoas: yesu aza nzambe Jesus te não é Deus. yango eza enseignement ya É bademon ensinamento de demônio. mpe E outra eza coisa, bato é as pessoas kokangama se na juntar bafaux enseignants nos falsos ensinamentos. bafaux enseignants baza nani Quais são essas eza pessoas? bato oyo É aquelas pessoas bazomemela biso que estão a levar falso enseignement a falsa doutrina, a falso lelo na moi ensinamento. na biso No lelo mundo de hoje, tomona eza na bato há pessoas lokola como bakaku philipe Cacu Felipe, baye na bafaux enseignement ele veio com falso ya koyebisa ensinamento, bato ke dizendo às po pessoas moto abika para a pessoa il salvar. faut croire na kaku philipe tem que acreditar nzoka naquele nde eza homem. lokuta É mentira. eza enseignement ya É lokuta ensinamento falso. bible elobi A Bíblia diz: ke lobiko a salvação eza kaka na nkombo moko só tem um nkombo ya nome, yesu nome de Jesus, bisika oyo lobiko evandi onde a salvação eza na nkombo ya yesu está sentada libanda ya em nkombo ya yesu Fora desse nome, lobiko eza a te salvação não existe. bien aimé dans le seigneur Amado ao Senhor, keba na apostasie cuidado com a apostasia. nayebisaka bato na Eu digo eglize sempre no povo ke de Deus, apostasie apostasia eza maladi moko ya mabe é uma makasi doença muito koleka perigosa, maladi nyonso mas toda a doença. soki okoti na apostasie Entrar na vala apostasia, mpe na motu aza na sida melhor que tem sida. vala mpe motu aza na Melhor que tuberculose tem pamba tuberculose. te Por quê? motu aza na sida Porque tem sida. minganga bakoyeba kointervenir Pode vir médico motu para wana intervir. kovivre mwa ntango Para viver um motu wana tempo. tuberculose Ou tem minganga tuberculose. bakoyeba kointervenir Vão intervir. motu wana kovivre Esse vai viver. mais motu akuti na Mas apostasie entra na apostasia. eza na ndenge te Nem tem uma ye forma akokozwa para ele conseguir directement mpo na lobiko na ye tratamento na salvação enayebisa dele. motu moko Quero dizer uma pessoa, lobiko a salvação evai na nkombo ya yesu está no nome de Jesus. libanda ya nkombo ya Fora do yesu nome de Jesus, lobiko eza te não há salvação. yo mutu Você esi ozomimona que ke aparecer, okoti na apostasie entrasse na a apostasia, cause ya bafausse enseignement por causa de falso a cause ya ensinamento, bafaux enseignant de falsas doutrinas. eza nanu na opportunité Ainda há mpo na yo oportunidade ose repentir para você se parce nano arrepender, okufi porque te ainda não morreste. parce que yesu Porque nana ye te Jesus ainda não voltou. parce que église nana enetu A igreja ainda não foi te ozana na arrebatada. chance Tens a ya kose oportunidade repentir de você se repens-toi bien arrepender. aimé Se arrepende yo ozoyoka e ngai que dá me ouvir. songela kondima na epai na Volta na yesu tua fé no songela Jesus. nzela ya yesu Coloca-se yo no oyo caminho de Cristo. abandonaki nzela ya Você yesu que abandonou o caminho de songela Cristo. nzela ya yesu Volta no caminho de Cristo. nzambe Deus aza maboko ya tem a kofungwama mão aberta mpona koyamba yo para te receber. afin que yo Para fim você opersever para perseverar lobiko na yo a tua salvação. afin que yo Para você preserver no lobiko fim, na para yo conservar ya a lobiko tua salvação. A salvação eza très é important muito importante. tuna basikatoloko bakoyebisa yo Perguntas ke católicas vai te mokolo ya falar. suka No último dia ekozala somo será yaya difícil. kolinga te Não aceita vivre mokolo ya para suka viver esse a último cause dia. Por causa ya bafaux do enseignants falso a ensinamento. cause ya bafaux Por causa do enseignements falso bien ensinamento. aimé dans le Seigneur Amado ao Senhor, oyo nani nayebisa biso Eu quero lhe ke dizer, lifelo inferno existaka existe. mais mpo na information na Para yo tua informação, nzambe asala lifelo te Deus não fez mpo inferno yo kota para kuna você entrar. nzambe asala yango Deus fez mpo na satana para o diabo, na bademon para os mais demônios. bademon Mas os na demônios, satana com o diabo, baza na zuwa ele tem ya inveja yo de ti.
pour yo, Para você. on a destiné, Você é il y a destinado ciel, do on a céu. destiné à Você é paradis, destinado para o paraíso. bango, on a Eles destiné à l'ifelo, são destinados para o so posa na inferno. bango, A sua vontade ezalaka, é para yo kota l'ifelo na bango, você para entrar no raison inferno pour com laquelle, ele. Razão pela baloko qual inspiré, vão te inspirar ba faux enseignement, a causa do raison pour ensinamento. laquelle, Por isso, baloko susciter, dá uma ba faux enseignants, visitar forte pour la ensinamento nini, para pour bakona kopusa na pembeni para na yo, vir na tua ba frente, tromper yo, para te yango wana yebisa perturbar. na église, Você anda tango falando ozoyoka mutu, quando estás a ouvir keba na pessoa, litoi na yo, cuidado com o seu ouvido. nani ozoyoka, Quem é que estás a pe ouvir nini e ozoyoka, quem é que estás a ouvir? litoi, Ouvido eza vi mobimba, é a vida por oyo completa ekotaka na nzota mutu, que entra na vida das pamba te pessoas. balobi, Porque falaram, que la foi a fé vient de ce qu'on vem entend, naquilo que et de ouvimos. ce qu'on entend, O que nós ouvimos vient é a de la palavra parole de de Christ. Deus. Nene bisa mutu moko, Porque dizer uma pessoa, ke na mokili oyo, neste mundo, eza danger é muito perigoso na faux prophétie, no falso mais eza profecia, très dangereux mas é pior na faux enseignement. no falso Nene bisa biso ensinamento. susu, Quero dizer uma que coisa, vaut mieux é melhor une fausse prophétie uma falsa que une profecia fausse, un faux enseignement. do que falso Oyebi mpona ensinamento. nini? Sabe por quê? Parce que prophétie Porque a profecia, etushaka intellect ya mutu te, ele não toca intelectual da pessoa. etushaka intellect ya mutu Não, te, não entra no Etushaka intelectual mutua da mutu pessoa, te. intelecto da pessoa. mais prophétie Mas a profecia etushaka emotion mutu, só pega na emoção pe da etushaka pessoa. sentiment ya mutu. E sentimento Eza da wana pessoa. oyebi so mutu olanda Vou te ngai dizer, você tá me ke acompanhando. mbula ekoya O ano que vai ndama vir, kovisite na vai libala te visitar no ngamona casamento. libala moko na nsima na Vai ver yo casamento por detrás. ekotushe mente na yo te, Vai tocar sua mente. ekotushe intellect na yo No te, intelecto da tua ekotushe vida. emotion na Vai yo, tocar a tua mais emoção. enseignement Mas ensinamento, etushaka ele intellect ya mutu, senta até na etushaka intelecto da mente ya pessoa. mutu. A mente da Enseignement pessoa. Ensinamento eza capable é capaz ya ko changer mutu nzela, de mudar o caminho, mpe eza capable que é ya capaz kozongisa mutu nzela. de meter a pessoa Raison no pour caminho. laquelle Raison pela ntango qual, ozoyoka ye na quando enseignant, ouvir um ensinamento, il faut yoka ye tem que lhe na ouvir litoi ya bato ya mayele. no ouvido yango na espiritual. yebisa mutu moko Quero dizer uma ke pessoa, nzambe na ngai que meu Deus, apesa yo que te dá litoi ouvido, oyo eyokaka malamu, que ouve bem, afin koyebana no kodiscerne fim para você qui est saber le vrai distinguir et qui est le faux. o bem e o mal. Eza très important. É muito importante. Église eyeba makambo oyo. Église saiba Eza essas coisas. important yaya. É importante, Makambo irmão. eza makambo konéglige Nem te. para negligejar. Makambo eza vie É mobimba. uma vida por Eza completo. vie mobimba. É vida. Bango baye Eles na vieram intention com a intenção po bakota na biso na para monde entrar na conosco no bango. mundo das Bakota na trevas. biso na prison Para na entrar na bango. prisão junto Prison conosco. oyo ebongama mpo na A bango. prisão preparada para Bakota na eles. biso elongo. Ele quer entrar conosco. Mais Nzambe Mas Deus, atieli biso Ele pe colocou bato baza baenseignant são malamu. ensinamento oyo baolakisa verdadeiro. biso nzela, São ensinadores que nzela vão ya mostrar solo mpe ya caminho bomoi, da verdade da vida. nzela ya yesu Caminho de atie bango Jesus. mpe liboso na Ele biso. colocou à nossa frente. Sikoyo biso Agora nós, devoir na biso nosso dever eza mpo biso é topona para nós escolher nani oyo tokoki koyoka. o quem que vamos yango ouvir. nakebaka na litoi na yo, Cuidado com o seu ouvido. litoi na yo Seu ouvido. kopesa yango epai na mutu nyonso Não te, entrega com todo mundo. kopesa yango epai na mutu Não nyonso entrega para te. todo mundo. naosukisa na teste Vou oyo terminar nesse texto. na Marc chapitre 9 Marcos capítulo 9, verset 7 versículo 7. kuna balobi boye Deus disse assim: ke ntango bamati na ngomba ya transfiguration quando foram no monte da transfiguração, yesu na bayekoli ne misato, Jesus com seus discípulos, Pierre, Jean na Jacques, Pedro, João e yesu Tiago, atiki bango pembeni, Deus deixou ye orar. amati Ele subiu. ake kosambela. Ele foi orar. Ntango bandi kosambela Quando ele orava, bible elobi a Bíblia diz, bato mibale babimeli ye, saiu duas bato yango pessoas. banani? Era quem? Eli Elias na e Moïse Moisés. babimeli yesu. Ele apareceram. Bo Pierre O Pedro, lokwa azalaki prudent, que era lokwa azalaki atento, vigilant, era amoni vigilante. makambo ezosalema, Ele viu o que tá ase acontecendo. trompe, Ele se alobi boye ele se epai na enganou. yesu, Disse ao maître Jesus, mestre, tosala batenda misato, fazer 3 tendas. moko ya yo, Uma tenda moko para ya ti, Eli, uma para moko ya Elia, Moïse. outro para Pourquoi Elia. Pierre alobaki ndenge wana? Porque ele falou assim, Parce que porque akomprenaki ke ele na entendeu, esika wana naquele lugar, ezalaki shekina ya era nzambe, Shekinah de Deus, ezalaki bisika ya nkembo ya nzambe. onde a glória de Deus se yango mantinha. wana Por isso, abi totikala awa vamos ficar nzoka aqui. nde Afinal, na volonté ya na nzambe vontade de Deus, yesu oyo azalaki maître na Jesus bango que era mestre ayaki te ele não via mpo avanda wana para sentar mpo ali, atonga batenda para wana construire as tendas. ayaki Ele mpo via akomplir mission para cumprir uma oyo nzambe missão apesaki que ye. Deus lhe Mission concedeu. ezalaki nini? Missão era o Mission quê? ezalaki A missão era abikisa mokili oyo quer mobimba, salvar todo mundo alongola inteiro, bango para na tirar motambo oyo todos satana da atieli armadilha de bango. Satanás que diabo nzambe meteu. apambola yo. Deus que te abençoe. Sikoyo Agora, ntango makambo oyo esalemi quando a escola bible aconteceu, elobi a Bíblia diz,
mongongo moko uma voz saiu. pardon liboso nanu À frente ainda. lipata Primeira coisa, uma nuvem. ezingi bango Ele vinha pe cobrir. mongongo E lobi uma voz falou: oyo esse azali mwana na ngai é o meu filho boyoka amado. ye Ouve a ele. boyoka ye Ouve a me ele. naloba nini wana Quer dizer o que é ali? na mokili oyo mobimba No mundo inteiro. eza na prophète te Não há profeta. eza na docteur te Nem um doutor. eza na apôtre te Nem um apóstolo. eza na mutu te Nem uma pessoa oyo akoki koya que pode vir. ayebisa biso ke Que nos falar, ngai nde nzambe eu sou atindi Deus que me mandou. boyoka ngai Me ouve. te Não. a part mutu moko kaka Fora de uma oyo pessoa mokili só, mobimba que todo esengeli mundo koyoka mpona que lobiko pode na ouvir bango a salvação nkombo na ye dele, nome dele, jésus christ de Jésus de nazareth Nazareth. ye nde Ele aza mutu oyo nzambe é a atindaki pessoa que Deus po mandou ete biso para nós, tokoka koyeba nzambe na para nzela na conhecer ye Deus no po seu ete caminho, biso para tokoka nós kozwa lobiko na nzela na receber a ye salvação no seu mutu caminho. yango Essa pessoa, nkombo na ye yesu nome masiya de Jesus Cristo me nayebisa de mutu Nazareth. Quer dizer, uma moko pessoa, ke na libanda na ye fora de Jesus, lobiko eza te não há na salvação. libanda na ye Fora de Jesus, bato nyonso todas as pessoas baza condamné na são enfer condenados para na o libanda inferno. na ye Todo mundo bato que estão fora de nyonso Cristo, oyo baza tembe já não duvidar, baza condamné na enfer estão condenados tika para nzambe o inferno. apambola yo Que Deus nos oyo abençoe. mpenza ezalaki Esse que mwa era mokie uma oyo pequena, nzambe atiaki kati na Deus ngai colocou dentro de mim. votre humble serviteur Posso simplesmente servir po ete Deus napartage na para biso compartilhar me conosco. nayebisa biso Quero vos dizer, ke mikolo etikali ya kotanga dia tão contado, yesu alingi azonga Jesus vai voltar. yo moto oyo Você nano oyambi yesu que te já acolheu Jesus, naosala pele epai na yo fazer chamada para ti. bongola motema na yo Coloca no teu coração. pesa motema epai na yesu coração de Jesus. yo mpe moto oyo Aquela pessoa esi oyambaki que já yesu recebeu Jesus, me olemba que já está a fraco, cause ya mabaku por causa da a tropeça, cause ya da bapersecution perseguição, a cause ya bamakambu a causa e os problemas. yaya Irmãos, zongela volta. yesu masiya Jesus Cristo po yo está nda esperando. nzela Ele é o caminho solo mpe bomoi e a vida é me a nasambela mpo na yo Quero orar para ti. yo oyo olandi ngai Você que me acompanhou. yo oyo E você olembaki estava fraco. wabandonaki foi na yo Você abandonou a tua fé. me nasambela mpo na yo Eu quero te dizer, esika ozali ozolanda onde está me ngai acompanhar, simba motema na yo pega no teu me coração. nabondela mpo na Quero yo orar para ti. nzambe Deus, ya papa na ngai ya meu sonama pai de Sonama, nasambeli oro mpo na bato para nyonso todas as pessoas oyo basimbi mitema na bango tocaram o seu bali coração. bazongela nzela na yo Ele yesu voltar no caminho, kolo Jesus. Meu pesa pai, bango makasi dá força bazonga para ele voltar. bazonga mpe kozonga na bango E seu regresso, makasi ya a kopersevere força de perseverar, ewumela kati na para bango de afin ke manter na mokolo sua vida, wana para que naquele ngai dia, na bango ele conosco, tozala na bango na para likolo dar no reino do tovivre céu, nkembo na para yo viver a sua glória. na nkombo na yesu Em nome de masiya Jesus Cristo. amen Amém. ok bato obrigado. nyonso Todo aquele oyo baza que na posa ya kolanda nga quero me oyo baza na acompanhar, ngolawa que tem aqui baza na Angola, luanda estão em Luanda. toza na rocha mort da A luge igreja estamos no Rocha Pinto, ali no Morro de Luz. na mort da luge Mort de Donc, Luz. bisika nyonso okoki kozala Onde você estiver, zwa kaka transport kita na mort da luge pega táxi, desce no Muro da Luz. so komi na mort da luge Chegar no Muro da benga Luz, biso na numéro oyo liga nesse número. 927 927 48 48 43 43 56 55. wana nde okozwa votre humble Aí serviteur vai pegar e vai encontrar e vai nakozala vraiment ouvert mpona kosunga yo Estarei aberto para te ajudar. afin kokona koatteindre biso Para você. nzambe entender, apambola yo que Deus te abençoe. nzambe asalela yo Deus te faça tomonani à la prochaine Nos encontramos na merci próxima. beaucoup Que Deus te abençoe. Obrigado.